Pessoal, dando sequência então nas nossas questões, nós vamos partir agora para a questão de número 51, que foi cobrada, inclusive foi objeto de pergunta na banca CESP. Essa questão é interessante, pessoal, porque ela faz uma cópia ipsis-literis do próprio texto constitucional. A própria Constituição estipula, responde essa questão nossa da disciplina de direitos humanos. Tudo bem? Então vamos lá, vamos dar uma olhada na questão. Diz a questão: em relação à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, que, assinados em Nova York em 30 de 3 de 1987, são considerados um avanço quanto à abrangência e à efetividade dos direitos humanos. Pessoal, eu chamo a atenção de vocês para esta palavra, para o nome dessa convenção. A Convenção das Pessoas com Deficiência. A Convenção das Pessoas com Deficiência é chamada de Pactos de Nova York. Essa questão é apelidada como Pactos de Nova York. E essa convenção, ela faz alusão ao objeto temático dessa convenção, desse tratado internacional, é a proteção das pessoas com deficiência. Até mesmo a nomenclatura, essa convenção tomou cuidado de, até mesmo a nomenclatura das pessoas com deficiência. Antes tinha-se o hábito de se chamar pessoas com deficiência de pessoas portadoras de deficiência, sendo que a própria convenção estipulou que o termo técnico para se referir pessoas com deficiência é exatamente pessoas com deficiência e não portadores de deficiência, pois a pessoa não porta absolutamente nada. Tudo bem? Então, pessoal, esse Pacto de Nova York, eu preciso trazer a vocês um dado interessante. A Convenção das Pessoas com Deficiência, ou os Pactos de Nova York, é o único tratado internacional no atual sistema jurídico brasileiro que foi aprovado com o quórum de emenda à Constituição. Essa convenção e o Protocolo de Marrakech, que é um tratado anexo que não é nosso objeto de pergunta. Mas a primeira vez que um tratado internacional foi aprovado com quórum de emenda foi a Convenção das Pessoas com Deficiência, ou os chamados Pactos de Nova York. E vocês podem me perguntar: João, mas qual é a pertinência disso? O que isso significa dizer? Significa dizer, pessoal, que a Convenção das Pessoas com Deficiência foi o primeiro tratado internacional de acordo com a ritualística do artigo 5º, parágrafo 1º. O que diz o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal? Os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados com quórum de emenda à Constituição, ou seja, aprovados em 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado, terão status de emenda à Constituição. Tudo bem, pessoal? Então, a partir dessas lições preliminares, eu vou me permitir avançar, então, e nós vamos analisar a questão que é correta. Tudo bem? Então, vamos lá. A Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, é o chamado Pacto de Nova York, ela segue a ritualística do artigo 5º, parágrafo 1º. O que diz o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal? Que os tratados de direitos humanos, então, tratados de direitos humanos, que forem aprovados em cada casa no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com status com maioria absoluta, estes terão status de emenda à Constituição. Tudo bem? Pessoal, a redação do artigo 5º, parágrafo 1º, ela veio com a emenda 45 de 2004. A emenda 45 de 2004 foi uma grande emenda à Constituição Federal efetuada no ano de 2004 e ela trouxe várias regras, sobretudo no que se refere a direitos e garantias fundamentais e a própria administração do Poder Judiciário. Portanto, pessoal, essa redação do artigo 5º, parágrafo 1º, ela vem fruto da emenda 45 de 2004. Logo, pessoal, a alternativa que contempla o real sentido do artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição é a alternativa E. A referida convenção foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro nos termos inovadores do artigo 5º da emenda 45 de 2004. Para que sanem as dúvidas de vocês, está no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal.
Tudo bem, pessoal? Então, essa questão ela é uma questão que o próprio examinador quis extrair do candidato a letra de lei e é muito importante. Portanto, pessoal, artigo 5º, parágrafo 1º e artigo 5º, parágrafo 3º são de suma importância. Na verdade, são os berços, os fundamentos de existência do próprio direito internacional dos direitos humanos na Constituição Federal. Tudo bem? E de grande importância, e não se esqueçam, a Emenda 45 de 2004 trouxe vários institutos para a proteção dos direitos humanos. Seja o artigo 5º, parágrafo 1º, como também o artigo 105, parágrafo 3º, do incidente de deslocamento de competência. Tudo bem? Então, pessoal, alternativa 51, a letra correta é a E.